a torcida tá acreditando que vai conquistar o planeta, né? Porque assim, a gente não poderia nunca imaginar isso. A gente só tava falando Não, de é porque essa é uma reviravolta, uma remontada de um time que é rara. Sabe aquela capa da Placar foi de 87, que o Corinthians fez um primeiro turno. E aquele ano aconteceu a mesma coisa. Aí tinha o escudo todo remendado. E aí. Deve estar em algum lugar aí. Aí a Placar depois lançou no segundo turno uma recuperação absurda, aí decidiu o título e perdeu o título pro São Paulo no Morumbi. O São Paulo, acho que. Essa época tava com o Cilinho ou tava com o Pepe? Não, o técnico do Corinthians foi o Formiga, né? Então, mas do São Paulo era o Cilinho ou era o Pepe? Cilinho. Era o Cilinho, não era o Cilinho, né? Em 87 era o Cilinho. 86 era o Pepe. Em 86 era o Pepe, em 87 Cilinho. O Pepe foi campeão brasileiro. Exatamente. Então, esse é o Corinthians, entendeu? A capa da Placar seria o escudo estraçalhado no primeiro semestre. E agora, no segundo semestre... A âncora puxando o escudo. Você imagine, cara, o Corinthians pode ser campeão da Sul-Americana. E vou dizer pra vocês, hein? Da Copa do O Brasil, Corinthians vai pegar o Flamengo nesse momento na semifinal da Copa. Está em 2 semifinais. É isso. Isso é legal. Hoje já não se fala mais lá em priorizar. Porque até então... claro. A gente tava ouvindo, prioriza. Campeonato Brasileiro, Como é que você vai falar em priorizar um Você momento tá em 2 desse? semifinais. Você tá perto de conquistar um título. 2 títulos E importantíssimos. outra, não vai atrapalhar... Me desculpe, mas a Sul-Americana não vai atrapalhar o Corinthians em nada. Ao contrário, uma pergunta. eu acho que isso daí traz um astral, porque o psicológico também... O vestiário melhora pra boa. E aquela coisa que o Facicani fala sempre, traz o espírito competitivo pro time. Ele entra no ritmo de competição, para ganhar e tudo mais. Pergunte. Você, como apresentador, deveria ter essa perspicácia de fazer... Mas não tem perspicácia. É isso? Não tem, tá vendo? Tá limitado aqui. Fala. Quem que é o grande queridinho de São Paulo, em termos hoje de... Time? Corinthians. Não, é Corinthians. Hoje é Corinthians. o queridinho de São Paulo hoje, nos últimos tempos... Nos últimos tempos é o Palmeiras. Palmeiras. O ano do Corinthians é melhor que o do Palmeiras? Eu acho que é. Com toda essa bagunça, time que tava para não cair, brigando contra rebaixamento. Tá em 2 o semifinais. Corinthians ainda está numa zona de rebaixamento, diga-se de passagem. Porém, ele está em 2 semifinais de Copas que o Palmeiras... E é bom ele ganhar a Sul-Americana para garantir a Libertadores ano que vem. Libertadores. E outra coisa. A Copa do Brasil. E garantindo a Libertadores, ele garante a Copa do Brasil. O Palmeiras está brigando pelo título brasileiro, foi eliminado das 2 Copas, porém ganhou um Paulista. E perdeu uma Recopa pro São Paulo. Uma Supercopa pro São Paulo. Então, ainda o ano do Palmeiras é melhor por não estar na zona do rebaixamento? Só por isso. Só? Só por isso. Aí que eu quero a discussão. Não, mas quando terminar o ano, eu tô entendendo. Quando terminar o ano do Corinthians vai ser melhor que o do Palmeiras. Eu também acho, Sabrina, sabe por quê? Existe uma coisa... A menos que o Palmeiras bata campeão brasileiro. Existe uma coisa chamada... Aí é diferente. Existe uma coisa que a gente nunca pode ignorar no futebol, é a minha visão, pelo menos, que é o quanto uma torcida se diverte durante um ano com o seu time. A torcida do Corinthians, nesse momento, está se divertindo muito mais do que a torcida do Palmeiras. Nesse momento, com certeza. E vai se divertir ainda por 2 jogos semifinais, serão 4 jogos. Sim. Né? E, eventualmente, uma decisão. E o Campeonato Brasileiro vai ser uma diversão também? Vai ser uma diversão porque vai escapar. Exato. A torcida vai comprar a ideia, vai pro estádio, vai lotar o estádio adversário também, o espaço que lhe for concedido. Sim. Entendeu? E então, ainda tem o Corinthians clássico, agora, a partir de setembro, outubro, novembro, quase 4 meses. Vai ter 4 meses de encantamento. E não esqueçam. É muito mais legal do que ficar nesse ainda se enfrentam na Arena Corinthians. Corinthians e Palmeiras. E se o Corinthians ganhar do Palmeiras... E se o Corinthians ganhar do Palmeiras... Atrapalha bem os planos do Palmeiras. Além de atrapalhar, se ele escapar do rebaixamento, ganhar do Palmeiras e ainda for campeão de uma Copa, aí hoje, o ano do Corinthians... Facinca, hoje, nesse momento, o Corinthians é mais time que o Palmeiras. O futebol que tá jogando, senhor Mani? Eu ainda acho que... Ainda não, mais time não. PT 5-0 no agregado no Fortaleza, não é fácil. Fortaleza é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver o recorte daqui 2 semanas. O Palmeiras vai pegar o Fortaleza. Deixa o senhor Mani repetir a frase que isso vai dar um corte. Não, mas eu tô dizendo hoje, agora. Agora é 12:05. Ele falou outro dia pra mim, agora são 12:05. Não, é 12:00. Não, é 12:05, Facincani. Então, mas são 12h06. São 12h06. Então repete a frase. Nesse instante, pra mim, o Corinthians é melhor que o Palmeiras. Eu ainda calma. Eu acho que, nesse momento, pelo que eu vi dos jogos do Corinthians recente, os 2 jogos contra o Fortaleza, o jogo contra o Atlético Goianiense,
Teve um outro jogo que foi bom também. Gente, nos últimos 6 jogos, o Corinthians só perdeu um, que foi o Botafogo no Rio. O Palmeiras vem de 5 vitórias consecutivas. Não, mas pera um pouquinho. O Palmeiras ganhou de quem? Do Criciúma. Pô, mas ganhou, mas não se criava com nenhum. Tudo bem, mas o Corinthians ganhou 2 vezes no Fortaleza. Foi 2 vezes o Fortaleza. Só que eu acho o seguinte, as vitórias contra o Fortaleza são muito expressivas. São expressivas. Mas eu acho que a gente tem de relativizar, porque o que acontece com o Corinthians hoje, acontece o inverso com o Fortaleza. O Fortaleza hoje é um time forte do Campeonato Brasileiro e foi gatinho em Copas. Exato. Tomou um cacete do Corinthians e já tinha sido eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco. Pelo Vasco, nos pênaltis. E o Corinthians ao contrário. O Corinthians é um time fraco no Campeonato Brasileiro e virou um leão. Mas domingo passado em Fortaleza, pegou o Bahia, que a gente concorda aqui, que é um time forte, e meteu 4. Tá jogando no Campeonato Brasileiro, acabou... É uma situação... Vários dois são times bons, é claro. Claro que você meter 2-0 no Fortaleza lá é um resultado expressivo. Qual é a retrospecto do Corinthians? Ele ganhou 2 vezes o Fortaleza, ganhou uma vez o Atlético Goianiense, tá faltando aí mais... Perdeu pro Botafogo. Ganhou uma vez o Flamengo. Palmeiras também ganhou do Flamengo. Sim, ok. Juventude... Não, no Juventude ele empatou. Na Copa do Brasil meteu 3-1 no Juventude. Isso. Então, Palmeiras. 3-1 no Juventude. Tá assim, os adversários são similares. Não dá pra você medir uma regra. Hoje o senhor tem razão numa coisa. Hoje, o torcedor do Corinthians hoje tá muito mais entusiasmado do que o torcedor do Palmeiras. Tudo bem. Não, o torcedor do Palmeiras tá curtindo o Campeonato Brasileiro, ele só tem um jogo por semana. Então ele não tem o mata-mata. Palmeiras e quem domingo? O mata-mata. Esse fim de semana. Palmeiras é sábado, Atlético Mineiro em Campinas. Em Campinas. O torcedor do Palmeiras, ele, neste segundo semestre, não tem o tempero do futebol. Exato. O tempero do futebol é mata-mata. Até por isso, tá? Por isso também, então, o Corinthians nesse momento é melhor que o Palmeiras. Não. Aí é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Opinião do eu fiz uma pergunta, eu acho que mas é legal. Pô, eu posso discordar, eu só fiz a pergunta. Eu acho que se jogasse... deixa eu te falar então, a minha opinião. Se jogassem Palmeiras e Corinthians amanhã... Vai ser um puta jogo. Eu acho que o Corinthians é favorito. Não, pelo momento do Corinthians e Palmeiras, domingo... Em Itaquera, aliás, não precisa dizer. O próximo, se continuar tudo do jeito que tá, não vai mudar nada. 6 de novembro, vai do jeito que tá. Corinthians e Palmeiras em Itaquera, o Corinthians pra mim é favorito. Tô dizendo que ele vai ganhar. É que tá longe. Tá longe. Mas se continuar, vamos dizer que tivesse uma máquina do tempo, transportasse esses 2 times pro dia 6 de novembro. Domingo, 6 de novembro, Itaquera, Corinthians e Palmeiras. Eu aposto no Corinthians. Até porque hoje o Palmeiras tá sem o Estevão. Também. Tá machucado. Pode botar o Estevão também, pô. Pode botar. Aí muda a figura. Pode botar. Aí muda a figura. O Estevão não é o Neymar, gente. Pelo amor de Deus, ele é bom jogador. Mas ele decide jogo. É bom jogador, mas melhor jogador do campeonato. Se aposta em título do Corinthians, ou Copa do Brasil, ou Sul-Americana. Nos 2 títulos. Os dois. Isso tá muito, pra mim, tá muito claro. O Corinthians deu uma... O Corinthians, ele compete hoje, entendeu? Exatamente. A gente só vai responder, a gente só vai ter a ideia do que é esse final de temporada para o Corinthians assim que terminar, né? Mas hoje o Corinthians se anuncia como um postulante fortíssimo para conquistar a Copa Sul-Americana. Sul-Americana eu até diria que eu apostaria todo o meu rico dinheiro, que é pouco, na final com o Corinthians em Assunção. O Corinthians está na final em Assunção. Isso daí eu não tenho dúvida. Acho que o Corinthians passa pelo Atlético ou pelo Racing. Até o Race aí, hein? Passa. Assim é um tão bom time. Passa. O Corinthians tem enfrentado os argentinos e é legal que os argentinos têm respeitado o Corinthians pra cá. Claro, você pergunta para os caras da Argentina, eles respeitam o Corinthians. O jornal Olé com pelo embate, né? Pelo embate. Nada de legado, os últimos times do Corinthians não vão marcar história, não tem nada. Eu tô falando de competir. O Corinthians tem competido. Tirando os jogos contra o Boca, que foram os 4 piores jogos da história aí recente das competições sul-americanas, uns jogos ruins, né? Porque aquele Boca era meia boca e o Corinthians era meia boca. O resto tem sido mais ou menos legal. Agora, se vencer o Flamengo, eu acho que o Corinthians é campeão da Copa do Brasil. E a final, com todo respeito Atlético e Vasco da Gama, a final da Copa do Brasil para o Corinthians é o Flamengo. Com todos os problemas que o Flamengo tem. Tá? Porque eu acho que o Flamengo tem técnico, que precisa melhorar o trabalho, que o trabalho não tá legal. Tem elenco, tem um dos maiores investimentos do futebol do mundo. Proporcionalmente, se você comparar com o que tem lá fora, o investimento feito aqui é um negócio absurdo com o futebol do Flamengo. Até acho que o Flamengo tem obrigação de passar pelo Corinthians, pelo investimento. Mas hoje o Corinthians é favorito também contra o Flamengo. O Corinthians compete com o Flamengo e se passar pelo Flamengo, inacreditavelmente a gente pode ver o Corinthians campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Você tocou no assunto. Uma coisa é fazer história. Outra coisa é um time
jogar bem. O que eu quero dizer com isso? Em 2015, o Corinthians teve o seu último grande título. Teve em 2017 do Carille. Foi um título ali, não jogou bem e tal, e ganhou. Não, campeão 2017 é campeão brasileiro, pô. É o grande título. Calma. É o último grande título. Calma, é o último grande título, mas a memória fresca do torcedor para o último grande título, tirando 2017 e 2015, que é o time do Tite, que encantou o Brasil. 2017, 2015 vai sobrar Tá bom, você acha que 2015 foi um time melhor. Tá bom, vamos lá. Ok, vamos lá. Agora, em termos de fazer história, se o Corinthians terminar o segundo semestre campeão da Copa do Brasil, passando por cima de todo mundo que ele tem, ainda mais inclusive o Flamengo. Né? E ganhar uma Sul-Americana junto, ele vai fazer história, algo que ele não consegue desde o segundo semestre de 2012, quando ele é campeão mundial. Não estou comparando o peso dos títulos, estou dizendo fazer história. Então você vai falar, puta, aquele 2024 terminou muito maior. Porque vai ganhar mata-mata hoje lá na redação. Se o Campeonato Brasileiro tivesse mais 10 rodadas, o Corinthians ganhava o Campeonato Brasileiro também. Não, mas eu tô dizendo... Mas fazer história por quê? Se não tivesse uma diferença porque o título brasileiro, você vai ganhando, anestesiando rodada após rodada, campeonato brasileiro é chato. Você vai ganhando o título. Você não vai ter empolgação do mata-mata. O que se faz história no futebol brasileiro é o mata-mata. Não tem jeito, é eliminatório. Não é só aqui não, fora do Brasil também. Né? Por isso que a Champions League é enorme, porque ela é mata-mata. Então, historicamente, animicamente, o Corinthians vai ter, com o mesmo peso de sentimento, de empolgação, 2012 e 2024, se ele bater campeão desses dois títulos.